Você sente que a sua vida está travada? Que tudo parece empacado, como se algo invisível estivesse te segurando? Está cansado de lutar contra dívidas, invejas, doenças, desemprego, e ainda sentir que nada anda? Talvez você esteja lidando com nós espirituais ocultos, criados por invejas, bruxarias, maldições, feitiçarias, pragas, fofocas e palavras negativas. Nós que te impedem de prosperar, de viver em paz, de seguir em frente. Mas hoje, algo pode mudar. Esta oração especial à Nossa Senhora Desatadora dos Nós foi feita com o coração totalmente voltado para quem precisa de libertação urgente em todas as áreas da vida: finanças travadas, relacionamentos destruídos, doenças sem explicação, caminhos fechados, vida espiritual apagada e proteção contra todo tipo de mal e armadilha do inimigo. Assista até o final e una-se nesta oração poderosa. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais, para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Não saia antes de escutar as últimas palavras, pois elas podem ser a chave para a sua libertação total. Clique no play agora e reze com fé. Hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Que Nossa Senhora te acolha, te guie e desate todos os nós que travam sua vida. Ó doce e misericordiosa Mãe, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, venho diante da luz divina, com coração sincero, chamando por auxílio. As sombras têm se agitado ao redor, os nós da maldade têm apertado meu caminhar. Peço com humildade que os fios do mal lançados por inimigos sejam desfeitos um a um, pelas mãos puras que jamais se cansam de agir em favor de quem confia na graça de Deus. Mãe Santíssima, tantos males têm sido tramados. O que os olhos não veem, o céu enxerga. Muitos fingem sorrisos, mas espalham venenos. Usam palavras como lanças e consagram maldições na calada. Levantam altares escuros, acendem velas para destruição, escrevem nomes com sangue e terra, entregam oferendas a espíritos que não conhecem a paz. Colocam meu nome em papéis, bonecos, panos e fazem pactos ocultos para travar caminhos, adoecer o corpo, perturbar a mente e paralisar a vida. Rainha bendita, há armadilhas ocultas nos cantos, pragas lançadas com intenções sombrias, pessoas que tramam usando feitiçarias, despachos e bruxarias, acreditando que o mal pode dominar o destino. Mas o que é escondido diante dos homens, é revelado aos céus. Peço, ó Mãe da Liberdade, que os nós construídos com tais intenções sejam desfeitos agora. Que aquilo que amarra, se perca. Que o que paralisa, desapareça. Tantas palavras mentirosas têm sido espalhadas. Fofocas nascidas de corações corrompidos criam confusões, quebram relações, plantam dúvidas, alimentam ódio. A inveja cresce nos olhares, nas atitudes, nos gestos. Há quem deseje meu fracasso em silêncio, quem sorria enquanto deseja a queda. Mas tu, Mãe querida, conheces os sentimentos que pulsam nos corações. Nada escapa da tua visão materna. Maria Santíssima, estende teus dedos santos. Vai aos lares onde foram preparados rituais contrários. Visita os caminhos por onde andaram os pés dos que desejam minha ruína. Passa por cada objeto, por cada palavra lançada, por cada intenção escondida nas trevas. Onde houver nó, age com tua delicadeza celestial e desfaz cada trama. Toca os corações endurecidos, transforma ódio em esquecimento, inveja em distanciamento, obsessões em silêncio. Que não haja mais laço maligno que me prenda. Que o vento da liberdade sopre por onde minha alma caminha. Que os muros erguidos por invejosos percam força, e os nomes citados em rezas contrárias sejam esquecidos pelos espíritos atormentados. Senhora do amor puro, protege minha mente dos pensamentos que não nascem de mim. Guarda meu sono das presenças que não vêm do céu. Fecha as portas dos pesadelos, dos medos sem motivo, das vozes que sussurram angústias. Leva embora tudo que entrou sem permissão, tudo que foi enviado com maldade.
Que minha casa seja limpa por teu toque. Que minha vida tenha leveza outra vez. Peço que nenhum laço contrário prospere. Que nenhuma maldição encontre espaço. Que toda inveja morra antes de me alcançar. Que o que foi lançado para o mal perca direção. Que as palavras mal intencionadas se voltem para o vazio. Que cada bruxaria, ritual ou encantamento contrário se perca na luz do teu Filho Jesus. Afasta de mim os que tramam quedas. Coloca distância entre mim e os que usam falsidade como máscara. Desvia os olhares que desejam minha ruína. Silencia os lábios que se alimentam da minha vida. Protege meus passos, guia minhas decisões, acompanha meus pensamentos. Nada é impossível ao céu, e nenhum nó resiste às mãos que cuidaram do Filho do Altíssimo. Nenhuma obra oculta tem mais poder que o teu manto sagrado. Nenhuma armadilha de inimigo pode se sustentar diante da justiça divina. Por isso, confio em ti. Intercede, Mãe querida, por mim diante do trono do Altíssimo. Que o peso das maldades desapareça. Que o que me prende aos males seja anulado. Que tudo que estiver bloqueando o caminho seja enfraquecido até deixar de existir. Guia-me para longe das ciladas. Fortalece minhas decisões para que eu não caia nas manipulações de quem deseja confundir. Dá-me discernimento diante de palavras bonitas que escondem veneno. Guarda meu espírito de alianças perigosas, de amizades fingidas, de falsos conselhos. Maria, desata os nós dos pensamentos negativos. Faz calar as vozes do medo. Leva embora a inquietação que não tem razão. Deixa que a paz entre em cada canto da minha alma e que os dias passem sem dores causadas por energias que não vêm da luz. Rezo também por aqueles que me desejam mal. Que o ódio saia de seus corações, que suas intenções se quebrem sem prejudicar ninguém. Que descubram o caminho do amor antes que sejam consumidos pelo mal que alimentam. Afasta os que não querem ver minha paz. Esconde-me sob teu manto quando houver ataque. Guarda cada canto da minha casa. Purifica as ruas por onde passo. Preenche meus ambientes com luz, tranquilidade e verdade. Que nenhuma oração maldita encontre eco. Que nenhum objeto encantado encontre acesso. Que nenhuma malícia se firme. Que os nomes que me citam para o mal se esqueçam de mim, percam meu caminho e nunca mais se aproximem. Mãe das causas impossíveis, porta do céu, advogada dos humildes, em tuas mãos coloco os nós que me impedem de viver em paz. Que sejam desfeitos com carinho, um por um, até que não reste nada daquilo que foi plantado por mãos humanas guiadas por escuridão. Guarda-me dia e noite. Caminha à minha frente. Ilumina meu redor. Que os olhos espirituais do inimigo não me encontrem. Que os ouvidos espirituais do mal não me escutem. Que os pés de quem deseja prejudicar se desviem. Que o vento leve embora os rastros da minha presença onde houver intenções ruins. Maria, minha mãe, intercede por mim sem cessar. Cada nó desatado é uma liberdade devolvida. Cada mal desfeito é uma vida restaurada. E eu confio que tua oração, elevada ao céu com pureza, será atendida. Mãe admirável, Nossa Senhora desatadora dos nós, venho nesta hora com o coração aberto, buscando em ti o auxílio celestial. Tu, que jamais recusaste os que batem à tua porta com fé, escuta esta voz que te clama. Os dias têm sido difíceis, as contas se amontoam, os caminhos parecem se estreitar. Os recursos se vão como água entre os dedos, e o que resta é o peso da preocupação. Virgem Santa, intercede diante de Deus para que os nós que prendem minha vida financeira sejam desfeitos, um a um, com a sabedoria e o cuidado de tuas mãos puras. Há cordas invisíveis que amarram oportunidades, correntes que mantêm o sustento distante, bloqueios que impedem o pão de chegar com abundância. Muitas vezes tentei compreender os motivos de tamanha escassez. Há dívidas que se multiplicaram. Há pagamentos que se atrasam. Há olhares de cobrança. Há incertezas quanto ao dia de amanhã. Mãe querida, intercede junto ao teu filho para que cada nó amarrado por essas dificuldades seja desfeito com o poder da graça divina.
Olha para aqueles que não conseguem dormir por causa da falta. Tantos pais e mães vivem atormentados, sem saber o que colocar na mesa. Tantas pessoas sofrem sem ter como pagar aluguel, sem ter como cuidar dos próprios filhos, sem meios para suprir o básico. Que nenhum dos teus filhos fique sem o necessário. Senhora que desata aquilo que ninguém mais consegue tocar, clamo para que todo empecilho que impede o dinheiro de circular com equilíbrio seja quebrado. Há barreiras erguidas por decisões mal orientadas. Há caminhos financeiros destruídos por enganos passados. Há dívidas herdadas, compromissos mal fechados, promessas que falharam. Tu conheces cada um desses nós, cada travamento financeiro, cada escassez. Tu sabes quando o dinheiro desaparece antes do mês acabar. Tu vês os armários vazios, a geladeira sem mantimento, os olhares de desespero. Clamo agora que toques com tua intercessão em tudo que representa atraso e trava na minha vida. Peço pelo fim do desemprego, que as portas se revelem onde tudo parecia trancado. Que novas possibilidades surjam onde já não se esperava mais nada. Que as mãos sejam guiadas ao trabalho digno, que a mente receba inspiração para buscar soluções, que os caminhos tragam sustento. Não peço por excessos. Não venho buscar acúmulo, mas estabilidade. Peço que cesse o medo do dia seguinte. Que não haja mais fome onde há fé. Que nenhuma criança chore por falta de alimento. Que a luz não seja cortada por falta de pagamento. Que a dignidade do lar seja restaurada. Nossa Senhora, rogo por aqueles que estão humilhados por não poderem pagar o que devem. Pessoas que já tentaram tudo. Gente honesta que chora em silêncio. Trabalhadores que carregam cansaço no corpo e preocupação na alma. Intercede para que sejam alcançados por novos ventos. Aqueles que emprestaram com intenção boa, e agora não conseguem receber, também sentem dor. Que haja reconciliação. Que as dívidas sejam organizadas. Que as pontes de diálogo voltem a ser construídas. Que a dignidade seja recuperada entre aqueles que caminharam juntos em tempos melhores. Quantas casas foram vendidas? Quantos carros foram entregues? Quantos bens foram perdidos para pagar aquilo que não se deu conta? Mas o verdadeiro valor não está nos objetos, e sim no alívio da alma. Peço agora por restauração. Que a alegria da estabilidade financeira possa voltar a fazer parte do cotidiano. Afasta de mim o medo de olhar contas. Livra-me da aflição que nasce no primeiro dia do mês. Tira a tensão de não saber se o aluguel será pago. Faz com que as contas que chegam pelo correio não sejam motivo de pânico. Que cada uma possa ser resolvida com clareza, serenidade e possibilidade real. Protege minhas ideias. Dá criatividade para buscar fontes honestas de renda. Que nenhuma oportunidade justa passe despercebida. Que portas sejam reveladas, e que o sustento venha de forma limpa, digna e suficiente para mim e para os meus. Tu que és mãe de misericórdia, atende aqueles que trabalham por conta própria e enfrentam dificuldades. Os que vendem nas ruas, os que produzem com as próprias mãos, os que prestam serviços e não são pagos. Que cada trabalhador autônomo seja amparado e receba por aquilo que realiza. Senhora do céu, intercede também por aqueles que foram injustamente demitidos. Que não fiquem à margem. Que não se sintam esquecidos. Que não se afundem em tristeza. Que sejam direcionados para algo ainda melhor, com equilíbrio e dignidade. Guarda os corações para que não se afoguem em preocupações. Que a mente não se consuma em ansiedade. Que o espírito não se perca em comparações com os que têm mais. Que cada pessoa encontre seu ritmo, seu espaço, sua realidade restaurada. Afasta o medo de passar fome. Repreende toda tentativa de humilhação. Que ninguém seja exposto por causa de dívidas. Que não haja vergonha por precisar de ajuda. Que o julgamento seja retirado dos olhos daqueles que não conhecem as batalhas dos outros. Nossa Senhora desatadora dos nós, ajuda a desfazer os laços que seguram a abundância. Que o que me pertence chegue até mim.
Que nenhum bloqueio espiritual, nenhuma palavra maldita, nenhuma inveja escondida tenha poder de estancar o que foi preparado por Deus para minha vida. Livra-me de decisões impensadas. Guarda-me de negócios enganosos. Protege-me de acordos que tragam prejuízos. Ajuda-me a manter clareza diante das promessas ilusórias. Que eu caminhe por rotas seguras, com consciência e equilíbrio. Que toda escassez que se instalou, desapareça. Que o que foi parado, se libere. Que o que estava retido, se mova. Que o ciclo negativo chegue ao fim. Que as dívidas encontrem solução. Que os caminhos do trabalho se abram. Que os frutos se multipliquem de maneira justa e clara. Minha mãe, leva diante de Deus meu clamor silencioso. As contas não esperam, mas minha fé também não para. Sei que há respostas no tempo certo. Sei que tu és intercessora fiel. Sei que a mão do Altíssimo age quando tudo parece perdido. Com fé, aguardo a mudança. Com esperança, confio em dias melhores. Com humildade, deixo diante de ti cada dificuldade financeira que carrego. Que os nós sejam desfeitos. Que a paz financeira seja restaurada. E que eu viva com tranquilidade, sabedoria e equilíbrio. Mãe querida, Nossa Senhora desatadora dos nós, diante de ti coloco tudo o que carrego. Nem sempre compreendo como os empecilhos surgem, nem por onde começaram os nós que se apertaram em minha jornada. Mas sei, com certeza, que tu estás diante de Deus, cheia de compaixão, sabedoria e luz. Teu olhar alcança aquilo que ninguém vê. Tuas mãos tocam aquilo que tantos evitam. E com ternura, tu desfazes aquilo que paralisa. Venho com meu coração limpo. Trago o peso da alma, a inquietação das horas, a confusão que os dias sombrios deixaram em mim. Trago o cansaço de batalhas silenciosas, as memórias de portas que se fecharam, as esperanças que pareceram se apagar. E coloco tudo aos teus pés, para que leves diante do Altíssimo aquilo que minha voz humana não consegue traduzir. Há áreas da minha vida que parecem estar amarradas. Laços invisíveis travam minha caminhada. Sinto-me muitas vezes como quem tenta avançar e algo puxa para trás. Há promessas que não se concretizaram, há decisões que trouxeram desajuste, há escolhas que resultaram em perdas. Há laços espirituais criados por inveja, palavras negativas, intenções mal direcionadas. Tu, que desamarra o que está amontoado, olha com carinho para cada ponto da minha vida que parou. Que os dias voltem a ter leveza. Que as águas fluam sem impedimento. Que os planos sejam retomados sem temor. Que minha história seja tocada por tua intercessão. No meu interior, há lembranças que causam dor. Situações mal resolvidas do passado ainda me atingem no presente. Há mágoas guardadas, relações quebradas, sentimentos não tratados. Que os nós da alma sejam desfeitos. Que tudo aquilo que me trava por dentro perca o domínio. Que minha identidade seja restaurada, e minha paz reencontrada. Olha também para os vínculos familiares. Existem laços que se transformaram em cordas pesadas. Há distanciamentos que machucam. Palavras lançadas com amargura. Silêncios que falam alto. Que o amor que parte de Deus transite entre os lares. Que o respeito seja reconstruído. Que cada nó nos relacionamentos seja tratado com mansidão divina. Peço, Mãe amada, por minha caminhada profissional. Quantas vezes o trabalho escapa por entre os dedos. Quantas oportunidades se mostram por um instante e desaparecem sem explicação. Quantas promessas ficam pelo caminho. Que tudo aquilo que impede minha atuação justa e digna seja desfeito. Que o que me cabe não seja retido. Que os obstáculos que tentam encobrir minha vocação sejam desmanchados. Nos campos afetivos, tantos carregam angústias. Corações presos a vínculos passados. Laços tóxicos que impedem novos começos. Solidão que pesa. Amores perdidos. Alianças rompidas.
Que cada sentimento desalinhado seja tocado pela graça de Deus por teu intermédio. Que o verdadeiro amor se manifeste. Que o respeito prevaleça. Que ninguém mais precise viver aprisionado por relações desequilibradas. Nos caminhos da saúde, que o bem-estar tome lugar. Que os desequilíbrios do corpo e da mente não sejam dominantes. Que os sintomas que persistem sem explicação sejam iluminados. Que toda raiz de sofrimento seja tocada pelo cuidado do céu. Que cada sistema dentro de mim funcione em harmonia. Que a paz volte a habitar meu interior. Virgem que age onde ninguém mais consegue alcançar, peço proteção contra tudo que se levanta com más intenções. Livra-me dos olhares contaminados pela inveja. Guarda-me de línguas que espalham mentiras. Que nenhuma palavra contrária tenha força contra mim. Que trabalhos espirituais feitos com trevas não encontrem espaço ao meu redor. Que nenhum mal se aproxime da minha casa. Que meu corpo seja cercado pela luz de Deus. Que minha mente esteja firme e serena. Que meus passos sejam guiados pelo alto. Que toda tentativa de prejuízo espiritual seja cancelada. Que cada plano escuro seja desfeito antes mesmo de se formar. Mãe do Senhor, cobre-me com teu manto de luz. Vai adiante de mim, abrindo passagens onde tudo parece travado. Alinha os caminhos. Desamarra os laços. Reorganiza o que foi bagunçado. Ilumina as partes da minha vida que estavam escondidas nas sombras. E se por acaso algum nó foi causado por minhas próprias atitudes, que o entendimento me alcance. Que haja arrependimento onde houve erro. Que haja correção onde houve desequilíbrio. Que o orgulho ceda lugar à humildade. Que o coração se abra à mudança. Não quero mais viver sob travas. Não quero mais carregar correntes invisíveis. Que meu viver não fique preso a ciclos de repetição. Que não se prolonguem as quedas, os retornos aos mesmos erros, os padrões que aprisionam. Que as promessas de Deus se cumpram, que as portas se revelem, que os ventos mudem. Nos caminhos financeiros, que não haja mais paralisia. Que os recursos venham com justiça. Que o dinheiro não seja escasso. Que o trabalho seja constante. Que a escassez não tenha domínio. Que nenhuma armadilha de prejuízo me alcance. Que o pão nunca falte. Que o dízimo de minha fé produza frutos reais. Nos caminhos espirituais, que a fé se mantenha viva. Que minha ligação com o alto seja firme. Que nada consiga me afastar da presença do Senhor. Que a oração nunca se apague. Que o louvor esteja em meus lábios mesmo nos dias difíceis. Que o temor a Deus seja minha base. Nos caminhos emocionais, que minha alma encontre serenidade. Que as noites não tragam agitação. Que os pensamentos não se embaralhem. Que a alegria legítima seja restaurada. Que os sorrisos não sejam falsos. Que a leveza tome conta das minhas horas. Mãe intercessora, desata os nós que eu não sei nomear. Aquelas amarras ocultas, que agem sem que eu perceba. Aqueles obstáculos repetidos que parecem vir de geração em geração. Que tudo aquilo que me limita, seja colocado agora diante do trono do Pai, por tuas mãos puras e incansáveis. Confio, com toda a minha fé, que os dias que virão serão diferentes. Que minha história seguirá sem os bloqueios que me acompanharam até aqui. Que os embaraços sejam retirados. Que os pesos caiam. Que a energia que move a vida flua sem interrupções. Que os planos que foram estagnados retomem o movimento. Minha vida pertence ao Senhor. Meu coração está nas mãos de Deus. Mas te peço, Mãe amável, que continues a cuidar dos detalhes. Que nada fique preso. Que nenhuma parte de mim seja esquecida. Que todos os nós que existem em minha existência, visíveis ou não, sejam desfeitos um a um, até que tudo esteja livre, leve e alinhado com o céu. Assim seja.